Olá, bom dia. Neste momento eu estou aqui no quintal da minha casa, lugar que eu escolhi hoje para meditar na palavra do Senhor e senti o desejo de compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu irei estudar neste momento. E o texto que eu escolhi está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz assim, o próprio Jesus dando aqui exortações. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não usei de palavras vãs, repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que vocês o peçam. E aqui nós tiramos uma lição prática para as nossas vidas, de que a nossa oração ela não deve ser uma oração egoísta, ela não deve ser uma oração que eu faça da boca para fora apenas para que a pessoa veja que eu estou fazendo uma oração bonita, mas a minha oração ela deve ser uma oração sincera, ela deve ser uma oração focada, objetiva, deve ser uma oração na qual eu realmente abra o meu coração para o Salvador, para Deus, para que Ele possa me orientar, que Ele possa me ouvir, que Ele possa responder à minha oração. Orar da forma correta. E por muitas vezes, meio que inocente, nós acabamos usando de vãs repetições em nossas orações. E devemos, a cada dia, buscar a orientação dos altos céus para nos autocorrigir. E logo adiante, Jesus ele nos deixou o modelo de oração a ser seguido. E esse modelo que está aí em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, que Jesus diz assim, ó, portanto, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Eu devo orar já primeiro exaltando o meu Pai que está no céu, que vive e reina para todo sempre. Santificado seja o teu nome. Primeiro eu clamo ao Pai que estás no céu. Segundo eu exalto o nome dele. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. A nossa oração, ela tem que ter esse foco de que a vontade de Deus tem que ser feita e não a nossa. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A importância de estarmos agradecendo por aquilo que o Senhor nos concede durante todo o dia. Perdoa-nos nas nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Observaram? Perdoa-me o meu pecado, assim como eu tenho perdoado aqueles que pecaram contra mim, aqueles que me ofenderam. Mas será que de fato nós estamos pedindo perdão para Deus e nós estamos liberando perdão para aquele que nos magoou? Porque para que eu receba o perdão eu preciso perdoar. Se eu não perdoo, Deus também não vai me perdoar. A oração ela é clara. Perdoe os meus erros, perdoe as minhas falhas, assim como eu tenho perdoado as falhas dos outros. É o que a oração está dizendo. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Sabe? Não é por sua força, então não adianta você dar de cara com o pecado na sua frente e dizer assim, eu vou vencer isso aqui, porque eu tenho força suficiente para vencer. Se você não colocar Deus em primeiro, você não vai conseguir. Porque a oração é bem clara. Senhor, não nos deixe cair em tentação. E nos livra do mal. Só Ele que pode nos oferecer esse livramento. Só Ele que pode nos circundar com esse escudo de proteção. Ninguém mais pode. As nossas forças não podem fazer isso. O meu amigo, o meu vizinho, o meu parente não pode fazer isso por mim. Apenas Deus pode. Pois teu é o reino, o poder agora e para sempre. Amém. Mais uma vez exaltando que Deus ele é o Criador, que Ele é o Redentor e só Ele é que pode realmente
nos conceder aquilo que nós necessitamos. Mas, falando de oração, será que quanto tempo uma pessoa ela consegue ficar sem comer? Vou mais além. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem respirar? Pensaram? Então, a palavra do Senhor diz que a oração ela é a respiração da alma. Então, se a oração ela é a respiração da alma e eu não consigo ficar mais que 30 segundos sem respirar, como que eu vou viver sem orar? Como que eu vou viver sem colocar a oração como prioridade na minha vida? Como que eu vou viver sem falar com Deus, que Ele é o Criador, que Ele é o meu mantenedor? Você não consegue, queridos, viver isolado do mundo, sem falar com pessoas, sem ter alguém para compartilhar suas ideias, para ouvir o que você tem para dizer. Você não consegue viver isolado. Então, como que nós poderemos viver isolados de Deus? Sem ter essa ligação, sem ter esse algo que nos completa, que é falar com Deus através da oração. A resposta é pergunta para a sua reflexão e a resposta você responde dentro do seu íntimo. E a gente, com isso na mente, com essa reflexão na mente, eu pergunto para você, qual deve ser o meu alimento espiritual? Qual deve ser o seu alimento espiritual? Qual deve ser o nosso fôlego espiritual? Será que nós estamos orando da forma que devemos orar? Será que nós estamos realmente... será que nós não? Será que Deus realmente está satisfeito com aquilo que nós temos feito, a forma como nós temos orado? Como anda a minha e a sua vida de oração? Será que eu e você estamos separando um tempo especial a cada dia para nos comunicarmos com Deus? Será que nós realmente estamos fazendo isso? Será que como está sendo a minha e a sua oração? Quando os discípulos ali pediram a Jesus, o que será que motivou eles a fazer esse pedido? Eles viam o exemplo em Cristo. Eles viam Cristo ali orando incansavelmente todos os dias, em todos os momentos. Eles viam isso e eles sentiam um desejo ardente de copiar aquilo que o Salvador, de imitar aquilo que o Salvador estava fazendo. Por isso ele pediu a Jesus, Senhor, nos ensine a orar. E nós devemos ser testemunho para as outras pessoas. Se nós queremos ser luz, nós devemos transmitir essa luz para os outros. As pessoas devem olhar para mim e para você e nos ver como pessoas de oração, que elas têm o desejo de imitar. Entende? Será que a quem realmente eu estou dirigindo a minha oração? Será que eu estou dirigindo a minha oração para Deus realmente? Ou será que a minha oração ela está mais focada no materialismo deste mundo? Nós temos duas preocupações na vida. Duas preocupações relativas. Que Deus está em primeiro lugar na oração do modelo de Jesus. E preocupação pessoal. E a oração e o perdão, elas estão ligadas um ao outro. E nós devemos, diante dessas duas preocupação relativa aí, de que se Deus está em primeiro lugar na minha oração, ou se primeiro está as minhas preocupações pessoais, que você possa fazer uma reflexão na sua vida e que você possa dissipar a segunda opção, que é a oração porque você está com preocupações pessoais, mas que a sua oração deve ser porque você está ligado a Deus, sabe? Que Deus ele deve estar em primeiro na sua oração. Então, por esse motivo você o busca. Ele deve ser prioridade em sua vida. Por esse motivo você vai até Ele. Amém? Que Deus nos abençoe nesse dia.
e que você a cada dia esteja procurando exercitar cada vez mais a sua vida de oração, aumentar esse tempo de comunhão com Deus. Se você tem dificuldade, use um cronômetro para te ajudar. Comece com uma certa quantidade de tempo e aí aos poucos você vai aumentando e você vai se surpreender com o resultado. Deus abençoe.